Bem, minhas amigas, meus amigos, vamos então à nossa reflexão para o tema que vocês escolheram para hoje. Bem, o principal propósito desta reflexão é fornecer subsídios para que o estudioso do racionalismo cristão desenvolva uma visão mais ampliada desse tema, fundada tanto na importância do desenvolvimento de hábitos sadios e no consequente aprimoramento da própria personalidade, quanto no valor da atitude, exteriorizada em gestos probos, honestos e íntegros. Dessa maneira será possível conciliar as demandas da vida prática com os elevados preceitos da espiritualidade, como nos ensina a nossa filosofia de vida, que é o racionalismo cristão. Inclusive, este tema caráter, nós nos inspiramos no capítulo 14 da obra essencial Racionalismo Cristão, que está na sua 45ª edição. E para que nós tenhamos uma conduta ética, nós precisamos ter constância. Isso se obtém por meio da absorção dos valores da espiritualidade que nos ensina o racionalismo cristão. Quando o ser humano contempla a vida em seu aspecto mais amplo e pratica o bem, cumprindo os compromissos assumidos com fidelidade e tendo se excedido em algo, logo afasta de si os impulsos contrários ao seu desenvolvimento, retomando o domínio de si mesmo e aprendendo as lições com os eventuais reveses que experimenta. É importante que o ser humano reconheça que deve canalizar suas energias e seus talentos para o desenvolvimento de suas faculdades morais, visto que é através delas que terá uma melhor compreensão da realidade que o cerca. A transcendência é um fundamento da ética. A ética é inegavelmente um valor, mas também pode ser considerado um dever moral, tanto na defesa da dignidade humana, quanto na promoção do respeito às diferenças e da solidariedade. Precisamente neste ponto repousa seu fundamento espiritual, metafísico. A ética se constrói no desenrolar da história, buscando sempre a promoção de valores substancialmente transcendentes que só podem realizar quando os indivíduos se libertam das amarras da materialidade e do egoísmo. Em todas as épocas, povos e culturas têm se enaltecido a sinceridade, a honestidade, a coragem e a sabedoria, valores perenes, como só ser a espiritualidade. Portanto, é fugir da materialidade, é fugir do egoísmo. Há pessoas que são tão egoístas que elas não compartilham e não dividem ou não querem dividir aquilo que nem lhes pertence, muitas vezes. Portanto, isto não é ético. Não dá para falar de ética sem falar de moral. Ética e moral são conceitos que, à luz da espiritualidade, se confundem e se complementam. Assim, a conduta ético-moral não diz respeito somente ao cumprimento dos compromissos materiais, a seguir irrefletidamente um feixe de regras ditadas pelas leis e normas ou pelos formalismos prescritos pelas circunstâncias. Sendo um instrumento eficaz de cooperação e intercâmbio entre comunidades, sua exteriorização deve ser espontânea e desinteressada, harmônica e integradora. Vejam aí, amigos, esse destaque que fazemos sobre a questão da ética e da moral, mas à luz da espiritualidade. Agora, é preciso respeito às diferenças. Uma sociedade ética e justa só pode ser alcançada com o respeito às diferenças. Para a pessoa que tem senso ético e procura pautar nele suas ações, seu posicionamento respeitoso ante as diferenças, não é considerado um impositivo politicamente correto ou um estilo de vida a ser seguido, e sim um fundamento e um estímulo para o aperfeiçoamento próprio. Somente quando o indivíduo se abre para a diversidade é que pode reconhecer a si mesmo. É na diferença que surge a compreensão da identidade própria. Aliás, é nesse momento de autoconsciência que a pessoa sai de seu universo egoístico para adentrar no campo do diálogo e da fraternidade. Se não houver consciência da fraternidade, não haverá respeito
as diferenças, e as diferenças entre os seres humanos, culturas e etnias, etc., elas são fundamentais para o desenvolvimento do espírito. É essa consciência que a humanidade precisa ter. Ética e felicidade. Felicidade todo mundo quer ter, não é verdade? Mas é preciso merecê-la e é preciso reconhecer que ao estendermos a mão ao nosso semelhante, num gesto de afetividade e respeito, estima e consideração, além de estar concorrendo para a construção de um humanismo sadio e autêntico, também gozaremos de inefável bem-estar. Felizes seremos ao agir com solicitude e bem-querer, ética e consideração em relação às pessoas com quem tivermos a oportunidade de conviver, em virtude da serenidade que espontaneamente preencherá nossa mente. Aí está, portanto, a felicidade, ou seja, fazer o bem, estender a mão, sem estar com cobrança, sem estar com trocas, estar contribuindo para um humanismo sadio, autêntico, como fizeram os nossos mestres, Luís de Matos, Luís Tomás, Antônio Cotas, Humberto Rodrigues, foram humanistas por excelência e deram grandes exemplos de amor à humanidade. Portanto, gozaram com certeza de bem-estar, a consciência tranquila, exatamente por terem agido desta maneira. E deram exemplos. E aí está o exemplo. Aqueles que adotam a ética como um dos princípios norteadores da vida dão ao mundo uma poderosa demonstração de respeito à humanidade, inspirando outras pessoas a agir da mesma forma, ao mesmo tempo que bloqueiam em si os impulsos egoísticos que impedem a construção de sua própria felicidade. Efetivamente, não basta reconhecer a importância do auxílio, é preciso um passo a mais. É necessário estender a mão a quem necessita de apoio, isto é, ter atitudes que se traduzam objetivamente na conduta, na consonância com padrões éticos e de elevada moral que se revelam na disposição de pôr-se no lugar do outro a fim de compreendê-lo e auxiliá-lo, sem jamais o julgar ou constranger. Portanto, é a empatia, é o auxílio, o amor ao próximo e o bem-querer e amor ao próximo, fundamental. Todas as iniciativas da pessoa espiritualizada, consciente de seu valor e de suas responsabilidades, que pauta sua vida nos sublimes preceitos da ética, estão impregnados de bem-querer e amor ao próximo. Todas as suas obras estão marcadas de uma notável dignidade. Com paciência e tolerância, o indivíduo ético é capaz de suscitar, no meio em que transita, sentimentos de enlevo e admiração. Além disso, sua atitude moral e a linha aprumada de seu caráter o tornam contrário a todo exibicionismo artificial, próprio, aliás, do materialismo antiético e obscurantista. Portanto, vejam aí novamente o exemplo dos nossos grandes mestres que nos legaram o racionalismo cristão. Estamos citando aqui para mostrar a importância do bem-querer e do amor ao próximo que eles nos transmitiram. E o pensamento? O ser humano é tão profundamente afetado pelas ideias com que se afina, pelos sentimentos que nutre, pelas emoções com que se apraz, que esse conjunto abstrato, cuja mola propulsora é o pensamento, a raiz de tudo, deve ser considerado como um dos fatores que conferem à vida os traços que a distinguem. É efetivamente pelo pensamento que a pessoa estabelece os parâmetros que, no campo de suas interações, das suas relações, a tornam ética ou não. Há que se compreender o seguinte: para que as atitudes sejam nobres e elevadas, os pensamentos que as antecedem também o devem ser. Isso é de grande relevância. Não adianta parecer ético, não adianta parecer honesto, não adianta parecer que gosta do seu semelhante, mas, acima de tudo, tem que pensar. É este pensar que forma, então, no seu entorno, condições elevadas, não só para boa assistência astral, como também para o bom ambiente entre as pessoas. Conclusão:
uma parte considerável da crise por que passa a sociedade atual, bem como seus desdobramentos, sobretudo em termos de relacionamentos, dá-se pela inobservância de uma premissa básica. A ética deve ser entendida como uma exigência absoluta de respeito ao ser humano, integralmente considerado, ou seja, o ser integral, espírito, corpo fluídico e corpo físico. Portanto, o esclarecimento espiritual é capaz de transformar a mentalidade egoísta e, como instrumento eficaz nesse caminho de ampliação de horizontes, destacamos novamente a ética. Ela permite o reconhecimento da interconexão e, mais do que isso, da interdependência entre os seres humanos, de modo que, a partir dessa constatação, podemos revalorizar o convívio respeitoso e fraterno, que é, por sua vez, o sustentáculo de uma paz verdadeira e sustentável. É isso que nós queremos para a humanidade e devemos lutar pela paz, pela fraternidade, pelo convívio respeitoso, pela consciência da interdependência que existe entre todos nós. Então, por que o egoísmo? Então, por que a prepotência? Então, por que as pessoas se acharem melhores do que as outras, se estamos todos interligados e conectados através do mesmo liame? Ou seja, somos todos emanações da inteligência universal, como nos ensina o nosso querido racionalismo cristão. Muito obrigado.